Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema. Vou mostrar como a inflação deixa os ricos mais ricos, como isso ocorre matematicamente. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E veja, por mais que a gente ouça que a inflação acaba deixando os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, muitas vezes não se explica na prática como isso ocorre. E como acabei me deparando com isso no meu trabalho como consultor de investimento, decidi trazer um vídeo aqui para vocês caso seja dúvida de alguns. Como nós sabemos, atualmente, a nossa inflação oficial, a inflação adotada pelo governo federal para a definição das metas da inflação, é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é adotado como inflação oficial para a definição das metas que o governo tem de inflação. Atualmente, ele está com acumulado de 3,16%. No último mês, o IPCA foi deflacionário, ou seja, houve queda na cesta de preços ali que é trazida no IPCA, que pega ali uma cesta de acordo com famílias que ganham entre 1 a 40 salários mínimos, razão pela qual, teoricamente, atualmente estamos sob inflação controlada, o que até justificaria um início de corte na taxa de juros brasileira. Por outro lado, nós tivemos a recente aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, mas isso deve ser aprovado ainda no Senado Federal e tem encontrado dificuldades. Por quê? Porque essa reforma vai acabar criando o maior imposto sobre consumo do planeta. Poderemos ter um IVA de 28%. É o maior do planeta, disparado. Só para você ter uma ideia de parâmetro de uma economia desenvolvida, nos Estados Unidos, o IVA, ele varia de estado para estado, mas fica com uma alíquota de 5 a 10%. E você vai se perguntar como que o governo norte-americano consegue compensar essa ausência de arrecadação do consumo. Nesse caso, o governo norte-americano e a grande maioria dos países desenvolvidos acabam tributando a renda. Não é o caso brasileiro, em que há uma alta concentração no consumo. E por que estou falando disso aqui, tentando conectar com a inflação? Porque um imposto como esse acaba gerando ainda mais inflação. Sabe por quê? Porque a inflação, ela acaba sendo um aumento generalizado de preços, e esse aumento generalizado de preços acaba sendo também consequência de um imposto muito alto, de uma alíquota muito alta. Porque o empresário que produz bens e serviços e faz a venda desses bens e serviços aos seus clientes, ao consumidor final, essa tributação alta ele acaba inserindo no preço e repassando isso para o consumidor, de tal modo que o consumidor acaba sendo contribuinte de fato do imposto, não contribuinte de direito, que acaba sendo a empresa. Mas a empresa repassa isso e no final das contas quem paga a conta é o consumidor final. E esse consumidor final no Brasil acaba sendo uma pessoa, no geral, muito pobre, que tem uma renda ali per capita próxima de R$ 2.500, e quanto maior a tributação sobre o consumo, maior a inflação sobre as famílias. E isso tende a piorar o cenário de inflação, beneficiando os mais ricos, como eu vou mostrar para vocês em seguida. E é claro, uma das maneiras de se proteger da inflação é através do Bitcoin, já que ele é uma moeda do mercado privado não inflacionável, inclusive ela tem escassez de oferta já pré-definida. Veja que o Bitcoin, com esse gráfico aqui do Google de 2015, já se valorizou 11.000%. Por outro lado, o IPCA, ele se valorizou aqui, dentro do Investidor 10, você tem aqui o IPCA acumulado nos últimos 10 anos, quase 80%. Então veja, você obteve um ganho real efetivo aqui. E você poderia me contrapor, não, Luan, mas ninguém permaneceu com Bitcoin desde 2015. Pode ser. De qualquer forma, seja qual for o cenário que você esteja inserindo, segurar o Bitcoin acabou sendo muito mais rentável do que a inflação, muito acima da inflação, mesmo que você não concorde com a inflação oficial do governo. E é uma opção que eu venho utilizando para comprar Bitcoin, justamente visando como reserva de valor, me proteger da inflação, não como única forma, investir em ações ainda continua sendo a melhor forma de todas, mas isso aqui é uma forma de diversificação, de tal modo que vou fazer aqui uma pequena compra, $20 aqui de Bitcoin, dentro da Quantifier, deixo o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, código Mirai, você recebe uma recompensa em Bitcoin, Ethereum, até uma estoque, caso você envie $50 no primeiro depósito. Vou comprar, pronto, compra realizada com sucesso. Aqui está minha carteira dentro da Quantifier, corretora completamente taxa zero, sem nenhuma taxa, você negocia com baixíssimo custo. Mas continuando aqui a respeito da inflação, veja, nosso IPCA foi de quase 80%. Quanto que isso representou ao ano nos últimos 10 anos? Isso eu vou te mostrar aqui numa calculadora financeira. Então aqui dentro da calculadora financeira, o que você vai fazer? Vai inserir o 1 da fatoração e já vai somar esse 1 diretamente com 80%, que é justamente a taxa, é a inflação que a gente quer fazer um cálculo dela ao mês. Então eu já coloco aqui 1,8, porque é 1 mais 0,8. Enter.
1,80, registrei a informação. Agora, eu vou colocar o prazo que eu quero a título de inflação. O prazo que eu quero é de 12 meses, 1 ano, certo? Então, eu vou registrar essa informação. O prazo que eu tenho é de 10 anos, ou seja, 120 meses, 12 meses vezes 10, 120. Vou dividir, vou elevar aqui nessa tecla que é YX, vou tirar o 1 da fatoração e finalmente vou multiplicar por 100. 100 multiplica. Ou seja, o nosso IPCA nos últimos 10 anos foi de 6,05%. 6% foi essa então a média do IPCA. E aí com essa informação eu consigo te mostrar nessa planilha como a inflação deixaria uma pessoa rica, mais rica ainda. Vamos considerar então o cenário do investidor que detém ali um patrimônio acumulado de 10 milhões de reais. E que esse investidor já conta com 45 anos de idade. Por que 45 anos de idade? Porque quando chegamos ali numa idade mais avançada, acima dos 40, 45, o nosso custo de vida não tende a aumentar demais. Só vai aumentando muito próximo da inflação. Ao contrário de um jovem de 18 anos, 20 anos, em que ele está iniciando a sua vida produtiva, vida acadêmica e tudo mais, está começando a construir patrimônio, esta pessoa, ela vai aumentar muito o seu custo de vida até os 40 anos. Ele vai mudar muito o padrão de vida, razão pela qual este jovem investidor não poderia entrar aqui no nosso exemplo. A gente tem que colocar aqui no nosso exemplo alguém que não vai aumentar muito o seu custo de vida, ficar algo muito próximo da inflação. Até porque não há como você estimar quanto será o aumento de custo de vida de uma pessoa no início da sua fase produtiva até ali uma fase mais tranquila após 40, 45 anos. Ok, 10 milhões de reais. Vamos considerar que esse investidor, ele tem uma rentabilidade, vou até tirar aqui inflação, vou tirar aqui novos aportes, vamos considerar que não são feitos novos aportes. Vamos considerar aqui um prazo de 30 anos, então vamos colocar aqui dos 45 até 75 anos de idade, ou seja, 30 anos. E agora, vamos colocar aqui em taxa 6%. Por que 6%? 6% foi a taxa do IPCA, porque nós vamos comparar quanto o investidor ganharia, entre aspas, né, porque não é um ganho real, não é acima da inflação, mas quanto que ele ganharia nominalmente com uma taxa idêntica ao do IPCA, supondo que ele estivesse investindo em um título que rendesse exatamente IPCA. Esse investidor, ele teria transformado 10 milhões de reais em 57 milhões de reais, ou seja, ele teria conseguido acumular aqui 47 milhões de reais nesses 30 anos. E aí, com esses 57 milhões de reais, ele conseguiria facilmente uma renda com juros ou fundos imobiliários. Vamos colocar aqui juros da renda fixa para ser bem conservador. Conseguiria algo em torno de 6% ao ano com muita tranquilidade. Então, se você pegar aqui 57 milhões e multiplicar por 0,06, 6% ao ano, você vai ter aqui o quê? Uma renda anual de 3.420.000. Você divide por 12 para verificar uma renda mensal, você teria uma renda mensal de 285 mil reais nessa hipótese, ok? Então, essa aqui seria a renda que o investidor poderia utilizar aos 75 anos, por exemplo, só a título de exemplo, para fazer frente aos seus custos mensais. Agora, para você verificar aonde quero chegar, ao invés de colocar aqui esses 10 milhões, vamos colocar o custo de vida desse investidor, que seria 50 mil reais. É alguém de alto padrão de vida, se você olhar para a média brasileira. 50 mil reais. Vamos colocar que esses 50 mil vão subir de acordo com a inflação. Não, melhor. Vamos colocar que esses 50 mil vai subir acima da inflação. Vamos colocar que esses 50 mil, ele vai subir a 7% ao ano, certo? Mesmo período, qual seria o valor nominal? 380 mil reais. Ou seja, esse investidor, ele passou a ter um custo de vida de 380 mil. E o mínimo que ele conseguiria de juros seria de 280 até 300 mil. Sobraria um saldinho de 80 mil ali para ele tirar de algum outro local ou fazer uma pequena venda num patrimônio de 57 milhões. Então você percebe que, mesmo tendo o mesmo rendimento da inflação, um patrimônio gigantesco é capaz de quase custear mensalmente todo o custo de vida mensal, crescendo uma taxa igual da inflação. Além do fato de você ter aumentado seu patrimônio de 10 milhões para 57 milhões. E vale ressaltar o seguinte, vamos colocar aqui o prazo de apenas 1 ano, só para você ver o que acontece na prática. E aqui eu vou colocar 10%. Seu custo de vida saiu de 50 mil por mês para 55 mil por mês, ok? Agora, vamos colocar os mesmos 10 milhões e uma taxa de 6% do IPCA. Nesse caso, veja o que vai acontecer. 10 milhões se tornaram 10 milhões e 600 mil, ok? Então, esse investidor acabou ganhando 600 mil. 600 mil, se você dividir por 12, dá ali
50 mil por mês. Ou seja, exatamente ali o custo de vida que esse investidor tem, sendo que aumentou de um ano para outro 5 mil reais. E aqui eu coloquei uma diferença muito grande, de 10 para 6. Se a gente tornar isso aqui igualitário, vamos colocar 10 aqui também. Aí a brincadeira é outra. Aí sobe para 11 milhões, ou seja, 1 milhão dividido por 12, 83.333. Vimos que o custo de vida subiu para 55, menos 55 mil. Logo, eu ainda tenho um saldo de 28.333 que vai me deixando mais rico. Ou seja, a inflação acaba deixando o rico mais rico, porque ele consegue esse saldo acima do que o custo de vida mensal dele aumenta, justamente porque ele já tem um patrimônio enorme aqui que vai se beneficiar da inflação. Agora, simplificando, se eu tenho uma inflação de 1% ao mês, vai ficar até mais fácil para você entender. 10 milhões de reais, 1% ao mês, muito simples. Vai te render 100 mil por mês. Custo de vida de 50 mil reais, que venha a aumentar 1% ao mês, esse custo de vida vai aumentar 500 reais por mês. Ou seja, meu custo de vida todos os meses, por causa da inflação ali, de 1% ao mês, está subindo 500 reais por mês, simplesmente pela inflação. Já o meu patrimônio, que também está posicionado em inflação, está subindo 100 mil reais por mês. Olha essa diferença, mesmo que o custo de vida suba 2, 5 mil por mês, o patrimônio está subindo 100 mil. Não tem como competir. E você vai me perguntar, Luan, como que seria possível você ganhar exatamente o que está a inflação aqui para justamente ter essa diferença com o impacto da inflação no seu custo de vida? Bom, temos o Tesouro IPCA+, aqui dentro do site do Tesouro Direto. Você tem, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2045, que vai te render a inflação mais uma taxa. Mas detalhe, essa taxa aqui você tem que descontar o imposto de renda. Então, por mais que você pegue IPCA, que seria inflação, mais 5%, não vai ser simplesmente uma soma, você tem que retirar aqui a inflação. Mas ainda assim, supondo que o IPCA seja de 6%, seria justamente o impacto sobre o meu custo de vida, ou até um pouco mais. Mas supondo que o meu impacto sobre o custo de vida seja de 7%, não interessa. IPCA seja 6 mais 5, isso daria 11, aí eu tiro o imposto de renda, só multiplicar por 0,85, que eu estou tirando 15%, chego a 9% pelo menos, ainda assim eu sempre vou vencer a inflação, salvo se meu custo de vida aumentar demais, mas eu consigo aqui vencer com o Tesouro IPCA. Ademais, mesmo se eu não conseguir vencer, a gente viu que a diferença é gritante. 1% ao mês em cima de 50 mil é 500 reais, mas 1% ao mês em cima de 10 milhões de reais é 100 mil reais. Dessa forma, para o rico, é muito mais simples simplesmente o que? Comprar um Tesouro IPCA mais 2045 e não aumentar demais seus custos de vida, só deixar a inflação fazer a brincadeira. Claro, de novo, para quem já tem uma idade ali mais consolidada. Então imagina só, investir aqui no Tesouro IPCA+, ganhando quase 10% ao ano, 9% ao ano de forma líquida, 10 milhões de reais. Ou aqui no 2055, você colocando 30 anos à frente. Vamos colocar aqui de novo na nossa simulação. Olha o patrimônio que você pode acumular. 10 milhões de reais. Vamos colocar aqui 75 e colocar aqui uma taxa de 10%. Podemos chegar a um patrimônio de 174 milhões de reais. Sendo que 50 mil reais de custo de vida, que venham a crescer a 8% ao ano, vamos colocar aqui. Você teria um custo de vida de 500 mil por mês. Nossa, seria muito alto, com certeza. Mas, com 175 milhões de reais acumulados ali, conseguindo 7% ao ano de dividendos, o que é bem possível de conseguir, bem factível, você teria o quê? 12 milhões a título de proventos num único ano. Você divide por 12. Isso daqui, mais de 1 milhão de reais por mês de dividendos. Você mata com facilidade esse aumento do custo de vida. Portanto, veja como a inflação não é ruim para os mais ricos. Ela é muito boa, na verdade, porque você tem um título público federal ali que garante aquela inflação e você, com capital enorme, consegue investir nesse título com baixíssimo risco, porque é um título governamental, ao passo que o mais pobre não consegue suportar todo esse aumento da inflação, porque o salário do mais pobre é pequeno. E o patrimônio é pequeno, ele não consegue acompanhar. Então você só consegue ganhar muito dinheiro com a inflação quando você já tem um patrimônio muito grande, muito díspare do aumento de custos que incide sobre o seu custo de vida mensal. E é por isso também que os governos, ao aumentarem cargas tributárias, fazem com que os empresários aumentem os seus preços, inflacionam a economia e isso gera mais prejuízo para os mais pobres. Por isso, ao contrário do que se poderia pensar, aumento de tributação é muito mais benéfico para os ricos, principalmente quando incide assim sobre consumo, como é o caso do Brasil, do que para os pobres. E é claro,
Se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro e pode ainda ter a sua carteira analisada por mim. Ou você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos, a fim de, além de se proteger da inflação, superá-la com folga, montando uma carteira de investimentos, que eu posso fazer isso para você, de forma completamente personalizada, ou analisar o seu portfólio já existente, por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp, que eu deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você já tinha feito esse cálculo, chegando à conclusão matemática de que os ricos se beneficiam muito da inflação, e nesse caso ocasionada pelo governo, como na maioria dos casos em que o governo acaba gerando inflação? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!